O nosso grupo escolheu trabalhar com funkeiros, no que se refere aos produtores do conteúdo envolvido no universo do funk e também a quem o conteúdo é destinado. Para isso, utilizaremos a metodologia interacionismo simbólico, pois acreditamos que esta seja o estudo que melhor representa a relação entre funk e o funkeiro. O estudo sobre interacionismo simbólico surgiu em 1930. Teve sua origem na escola de Chicago. Pode ser definida como uma abordagem de como se dá as relações humanas sociologicamente, estudando a fundo as interações sociais. As pessoas se relacionam com as coisas mediante ao significado que têm a elas. Esse significado é resultado de sua interação social, gerando modificações de acordo com a interpretação. Blumer fundamentou o interacionismo em 3 premissas: o modo como o indivíduo age perante os outros, ou a algo que depende do significado atribuído àquilo. Os resultados, porém, são frutos das interações sociais, e os significados podem sofrer mudanças ao longo do tempo. Os interacionistas enxergam as pessoas como agentes ativos de uma cultura, atuantes em uma sociedade em constante mutação, compostas por indivíduos que interagem uns com os outros. Existe um aglomerado de significados codificados em símbolos, gerando interpretações diversas do mesmo conteúdo compartilhado em um grupo social específico. Portanto, a partir da interação entre as pessoas que se desenvolve a noção do ser, self. A equipe escolheu fazer a análise do funkeiro de modo observador como participante, o qual deve se fazer aceitável como pessoa e não só como cientista, o que se traduz numa possível alteração de comportamento e até mesmo aparência, para que se encaixe a sociedade estudada. O funk surge em 1950, com a junção do jazz e soul, buscando a criação de um ritmo mais swingado. Porém, o funk que conhecemos hoje passou por inúmeras transformações. Um grande influente no gênero musical foi o cantor James Brown, o qual popularizou internacionalmente o ritmo. O funk também fortaleceu o surgimento de diversos ritmos musicais, como o hip hop e também o breakdance, que é uma das vertentes de dança presentes no próprio hip hop. Mas em 1969 que o ritmo musical chegou ao Brasil, com a ajuda de Gerson King Combo com o álbum Brazilian Soul e Tim Maia, um dos fundadores do movimento Black Hill. Já na década de 70 surgiu o famoso Furacão 2000, um dos primeiros bailes funks existentes, os quais são uma parte muito forte da cultura, até hoje. Mas com o surgimento do funk carioca que o gênero se consolidou. A prova disso é o sucesso do mesmo até hoje. Mas o principal expoente do funk atualmente é o funk paulista, que completou 20 anos de existência em 2015, se popularizando mais a cada dia desde então. Atualmente, é muito comum relacionarmos com o mundo do funk marcas específicas de roupa, óculos, carros e bebidas. Este fato pode ser explicado através do estudo do interacionismo, uma vez que eles sofrem uma interação social que acaba interferindo no modo individual de ver e agir com os respectivos meios e objetos que giram em torno do mundo do funk, baseado no uso de símbolos e significado constantemente utilizados nesse grupo social. Salve rapaziada, pra quem já conhece, eu sou o DJ Pico, pra quem não conhece, acompanha a matéria que nós vamos contar um pouco mais da nossa trajetória, são 5 anos de funk. E aí, Thiagão, com você, irmão? Então, mano, eu queria saber, primeiramente, o que te despertou o interesse pra você entrar nesse mundo do funk com 14 para 15 anos assim? Com 14 para 15 anos, eu morava no interior de São Paulo, uma cidade chamada Piracicaba. Uma cidade média, tem 500 mil habitantes. E o movimento do funk, como o movimento da periferia, já era grande pra caralho lá, muito grande. E eu sempre tive uma influência do rap, tanto dos Estados Unidos quanto do francês, que é um movimento de periferia também, das desigualdades sociais, que fala de tudo. E quando o funk começou, eu percebi que era um movimento que ele falava exatamente o que acontecia na rua, desde as favelas, desde os bares da comunidade do Rio de Janeiro, todos os movimentos que tinha. Eu comecei a me interessar pra caramba, acompanhar bastante, comprei um fone de ouvido e uma mesinha de DJ. What up? You already know we're recording live at Sao Paulo on here with the homie Thiago G. Recording live, man. G shit, you know what the fuck going on. So G, for how long you been in this rap game, man? How long I've been in this rap game? I say 7 years. 7 years strong. It's a long time rapping. Long time, long grind. Long grind. You know?
And what caught the most attention of you in the funk? Like, what is that shit that you looked and said, man, that's it, I want to be a part of it. I want to do a project, I want to do The beat. The beat. The beat. The fast or like the smooth shit Both. from São Paulo? Both. Nice. You know what I'm saying? Because we don't really hear this sound. So, you know, it's probably normal for y'all, but we don't hear this all the time. Big shout out to DJ Lucky Music, man, one of my premier producers here in Brazil, man. We got together and we creating a project right now. It's like a trap funk. Fresh out the plane shit. You don't speak the language. Girl, that's what I came for. Change your life and open doors. G-shit wrap the globe up. Fuck about what they told us. Did this shit my own way. 2 forks, what a hater gotta say. Bitch, I got Menno Brown on the text. Had them favela boys that you adore. Fala do Corinthians, Thiagão. Por que você vai Corinthians for life? He Vai better really Corinthians for life. That's it. You know what I'm saying? He's got some space on him. He got some space right there. You was at Corinthians yesterday. Pico, Oh, yeah. you told something about it. Vai Corinthians. Vai, Corinthians. You guys here in Brazil went to some club, something like Royal Club, you know, Villa Mix, something like that. Yeah, we had a couple shows at Royale Club. Royale Club. I like that club. It's a nice vibe. Did you went like to the favela bailes and all these things? Oh yeah. Oh yeah. You haven't really been to Brazil if you never been to. Like, you can't just go to Rio and Copacabana and say, "Oh, I've been to Brazil." Like, you've been to Copacabana, right? Can I show you a song? Where's that? Esse som é... He's like DJ Khaled. DJ Khaled in Brazil. Okay. This dude. Yeah, WC. Oh, he a DJ. No, but he's a beat maker. Oh, Beat okay. maker too. Gotcha. He's from Rio de Janeiro. Yeah. That's hard. You like that? That's hard. That's hard. Yeah. He made- Rio? Out of Rio? Rio. He's making some big success out That's there. hard. BK? É, o BK, Orochi. MC Maneirinho, Saim e Yeah. WC no beat. Okay. They just dropped a music video in Condzilla, That's I hard. think 3 days ago. He's doing good. I know it. Yeah. That's hard. Tell him I said that. That's hard. Como que foram os primeiros shows assim pra você? Tipo, entrar a primeira vez no palco, assim, tocar ao vivão na frente de geral, a primeira experiência assim. Lembrar que o funk, em 2013, 2014, não era um movimento igual hoje em dia, que você vai ver tocando em todo lugar. Não, festa em não todos passava os carro clubes. tocando funk. Não era. Era um bagulho totalmente underground, não era mainstream igual tá hoje. E era baile de periferia, pessoal armado, muita droga, muito tudo. Você aí, Tanto que um detalhe assim que eu falo, pessoal que vê hoje em dia a gente tendo essas festas grandes, todos os tipos de público, não imagina como que era no começo pra você entrar numa festa que a segurança não era feita nem por uma equipe contratada e nem pela polícia. Era feita pelos próprios Pros moradores do bairro que tinham influência tanto do crime organizado contra outras influências e você tinha que saber jogar com todo mundo. E, mano, como você vê, tipo, quando você começou a tocar, que o funk não tinha toda a representatividade que ele tem hoje, até em mercado, em qualquer tipo de coisa assim no Brasil. E como você encara o estado do funk hoje, tipo, um funk mais pop, ainda tem aqueles MCs que tem aquela pegada das antigas, com a letra mais, tipo, crítica social, esse tipo de coisa, e também, Mais os funk, vulgar e também, também sim. os funk mais baile. Mas como você encara, tipo, esse funk mais pop que toca tipo, em festa universitária em relação ao funk original de baile mesmo, de periferia? Então, o que me fez ter certeza que eu queria o funk foi o movimento do funk de São Paulo. Que havia uma discordância entre os movimentos de funk do Rio e de São Paulo. And like, what was your first contact with the funk from Brazil? Man, I think my first contact with funk, I was in Rio. And we were kicking it with some of the guys that live, you know, from the favela. And
we went to Rio, and the Rio funk is a little faster than you know what I'm saying? It's like a 150, you dig? You dig? So we playing the 150, and me and my brother, you know, he the owner of the label, G.O.D. Familiar. So we kicking it with the guys, and we hear that funk, and we damn. Is that fast shit? Ass, you know what I'm saying? And then coming to Sao Paulo is like, you got the, I think the ladies like it, you know what I'm saying, with the melody on them. Yeah. Em relação à diferença dos movimentos do funk, São Paulo e Rio de Janeiro, que isso já vem desde antes, assim, desde do início do funk, as ideologias já eram diferentes, mas a gente consegue ver isso até nas músicas de hoje em dia. Essa é uma versão de um funk de São Paulo. Se dá por cima, e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. E essa é o mesmo funk na versão dos bailes do Rio de Janeiro. Chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tapinha da potranca, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Dá pra ver claramente a diferença de ritmo, a diferença de pegada, assim, dos bailes. Não só dos bailes, mas do tipo de funk que cada estado curte. O do Rio falava totalmente de violência e dos comandos de cada favela. O de São Paulo queria diferenciar. Tanto que Da Leste, Guimê, Rodolfinho, vários MCs que começaram o funk de ostentação, foram os precursores. O da Leste hoje não tá mais aqui, mas seria pra mim o número 1, devido a conseguir misturar melodia e música, não só falando mais das drogas, não só falando mais do crime, mas falando da namorada dele, falando do dia a dia dele e do que ele queria pro baile. No ponto mundo do funk. Eu sou violento, marrento, sou MC Pet, tô na fase boa, todas elas me querem. Eu sou violento, marrento, eu sou da Leste, fazer o quê? Ah, moleque. Eu sou violento, marrento, sou MC Pet, tô na fase boa, todas elas me querem. Então, essa foi uma influência muito grande pra eu querer de fato o trap funk, porque eu vi no mercado e também no que estava acontecendo um direcionamento e eu tinha certeza que ia vingar muito e tá vingando. How do you see like the people that listen to trap? How much they influence the music in trapping? The trap? Yeah. How much the people that listen influence the music? Yeah. Oh, major. That's the trap music is the music that usually starts from the streets, you know what I'm saying? And then eventually all the people that don't understand trap music, they catch on later, like, No, that's like, nice. y'all don't even, you know what I'm saying? So, yeah, trap is big. And you see like the passion that the funk listeners in Brazil got for the funk. Same thing. It's like the same. It's the same as that thing, like, that, when you hear that funk, That's the energy. it's like that, you know? It's like one of them beats dropping from Rain Man Rich in the USA, you know what I'm saying? It's the same energy. Yeah, the same energy. You see like the clothes and everything, the chains, all the Supreme, all the brand types, the hype attached to the trap Funk movement. The funk, they have the same thing with the brands in Brazil. Do you see that? I think I see Like it. your brother with the Lacoste, Okay. Lacoste cap. Where? the bait pants and Yeah. that thing. Yeah. What do you think about it? What do you think about that? Like the influence that the brands and the clothes and everything. I mean, do to the music is something that music drives fashion. You know what I'm saying? It's hand in hand. You know what I'm saying? Like fashion and music, like, you know, when you putting on some fly, you wanna, you know. Então, mano, desde a época que o funk chegou no Brasil, tipo, meados de 90, fim de 80, assim, como você acha que foi a trajetória de transição, tipo,
do início do funk, que começou tipo, meio que no rap, acabou se tornando funk, aí virou funk de periferia e hoje tá nesse funk mais pop, assim. Como que você encara essa mudança? O funk, quando ele chegou no Brasil, foi totalmente influenciado pelo movimento black americano. Tanto do rap, do trap, de todos os movimentos que tinham nos Estados Unidos, que era uma forma de lazer do povo americano. Quando chegou no Brasil, ele teve a mesma finalidade. Os bailes de comunidade do Rio de Janeiro, as batalhas de equipe de som, o pessoal comprava todos os tipos de som, fazia a equipe de som da Lapa, a equipe de som da Penha. E esses bailes juntavam as equipes de som dos locais, e o funk, não era o funk de hoje em dia, mas o batidão das comunidades progrediu para o que hoje é o mais tocado no Brasil e está chegando a ser muito tocado no mundo. O que você acha que tem mais influência em relação um com o outro? O funk com o ouvinte e quem vivencia essa cultura, ou vice-versa, ao contrário? Eu acho que hoje em dia é o contrário. No começo eu acho que era o funkeiro que fazia o funk, mas eu acho que devido a essa popularização do funk, hoje em dia não são mais os funkeiros que eles fazem uma coisa, não só eles. Eu acho que tem muita influência do que o público quer ouvir e também, sim, claro, vai do funkeiro saber fazer aquilo numa versão nível máximo. Mas eu acho que é uma demanda que é atendida e às vezes é criada alguma coisa inovadora, misturando ritmos, o reggaeton com o funk. Só que daí vem do produtor musical, não só do MC, tem muita gente grande correndo atrás e eu não posso falar que é um mérito de um ou do outro, mas eu acho que tanto a sociedade está influenciando o funk, quanto o funk está influenciando a sociedade. Hoje em dia não dá mais pra diferenciar. E, mano, pra fechar, com toda essa vivência de funk que você tem, qual foi a melhor experiência que ele te proporcionou? Então, o ponto é, no funk, quando você entra pra qualquer coisa na vida, se você não é gigantesco, se você não tem um investimento gigantesco, se você não faz parte daqueles poucos, igual jogador de futebol, daqueles poucos que estão ganhando dinheiro, que estão jogando num time profissional, se você não está nesse nível ainda, é muito difícil para você fazer qualquer coisa. Então eu sempre tive sonhos pequenos, desde ter um camarim com escrito meu nomezinho, já tinha um sonho. Desde poder pedir uma garrafa de bebida, já completei também. Só que eu acho que talvez a maior experiência tenha sido no ano de 2017, ano passado, que fui chamado de última hora para tocar numa festa universitária, que era a maior de São Paulo. E a line era Anitta, Yuri Martins, vários DJs grandes, MCs grandes, cantores de sertanejo, e nunca tinha tocado para mais de 10 mil pessoas, que era a festa do Branco, outra festa universitária que também me jogaram no bom. Foi a maior do ano. Sim, e não sei se foi destino ou se foi por acaso, né? O Yuri Martins, que era o DJ mais conceituado, o cara que eu mais gostava da época, não pôde ir na festa e sobrou a responsa pra mim. Daí eu não estava esperando tocar no palco principal para 25 mil pessoas, estava esperando tocar no palco secundário. Daí acabou acontecendo pra mim, toquei no secundário e depois abriu a possibilidade de eu tocar no principal, eu abracei, mano, gostei pra caramba, fiquei emocionado. Levei meu pai e minha mãe nesse show, foi o show que eu acho que eles mais gostaram da vida dele, desde todo o tratamento que a gente estava tendo. Porque, assim, eu sempre trabalhei no mainstream, mas eu nunca fui um dos mainstreams. Eu sempre tava, tipo, com o pessoal que tava cobrando 30, 40 mil de shows e eu cobrando meus 1000 meus quentinhos pra estar junto, não pelos caras, mas pela qualidade de trabalho que foi desenvolvido eu consegui chegar. Mas é foda, porque você vê tudo que você pode fazer, desde uma explosãozinha de papel, uma coisa ou outra, uma dançarina, além de ser custo, e se você tiver um pouquinho a mais, você já consegue fazer as coisas que tem vontade. E nessa festa eu consegui realizar tudo que eu queria, além de levar dançarina, tinha 2 explosãozinhas de papel picado, que dá uma diferença, né? Foi isso, da hora. Chave que eu chamo. É isso. Obrigadão. É nóis. JPiccolo, segue no Instagram, @vpiccolo com 2 Cs, hein, cachorro. Moleque. É nóis. Yau.